pessoal, tudo bem? Aqui é a Kati, eu sou professora, pedagoga e estou aqui para a gente conversar sobre TCC. Vamos conversar? No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre possíveis temas, possibilidades de temas que você pode trazer para o seu TCC. Kati, eu estou muito perdido, não sei por onde começar, não sei que tema eu posso trazer, então vamos lá. Para a gente poder estipular o tema, o nosso desenvolvimento do tema, você precisa primeiro levar em conta qual é o curso que você faz. E assim como eu, você é da área de pedagogia, você é da área da educação como um todo, existem temas muito simples que você pode abordar que são de uso do nosso dia a dia constante. Por exemplo, na área de português e literatura, nós podemos falar sobre alfabetização e letramento, o letramento de adultos. Podemos falar sobre literatura infanto-juvenil, o desenvolvimento de histórias, o impacto da leitura no desenvolvimento infantil. Nós podemos falar sobre desenvolvendo o hábito de leitura em casa e como isso pode impactar a criança, como isso pode impactar o dia a dia da família. Sobre a área de ciências, nós podemos falar sobre o corpo humano, o desenvolvimento do corpo humano, o desenvolvimento da sexualização das crianças e a importância de se falar sobre isso no ensino, desde o ensino infantil. Podemos falar também sobre as plantas, o desenvolvimento das plantas e o impacto que o acompanhamento das experiências em sala de aula podem trazer para os alunos. Você também pode falar na área de ciências sobre o desenvolvimento dos laços familiares, como o contato humano afeta esse desenvolvimento cerebral. Na área de matemática, você pode trazer os jogos e a ludicidade na aplicação da matemática, você pode trazer também a ludicidade no aprendizado da tabuada, você pode trabalhar também no seu TCC um tema como, por exemplo, o desenvolvimento das operações básicas de forma facilitada em sala de aula. Também é possível, diante de temas gerais, você trabalhar o desenvolvimento da ludicidade no ensino infantil, o desenvolvimento da ludicidade na EJA, Educação de Jovens e Adultos. Esse é um tema muito legal e tem muitas possibilidades dentro dele. Você também pode trabalhar em um âmbito geral o desenvolvimento da leitura em sala de aula, o impacto que isso pode trazer para os alunos, não só trazendo a literatura infanto-juvenil, mas a leitura como um todo, a informação daquele aluno, a formação daquele aluno e as possibilidades que a leitura traz. Também é possível falar sobre, além do âmbito de sala de aula, sobre coordenação pedagógica, os impactos e as funções que a coordenação pedagógica exerce sobre a escola. Também é possível falar sobre diretoria, também é possível falar sobre o âmbito geral, escola, o corpo da escola. Qual a importância da escola? Por que a gente precisa valorizar o âmbito escolar? Por que não aprendemos em casa? Por que aqui no Brasil, por exemplo, não é permitido o homeschooling, que é uma possibilidade de estudo que há em outros países? Você estudar em casa, não precisar ir à escola. Por que é tão importante? Por que aqui no Brasil a gente preza tanto por essa convivência na escola? Esse pode ser um possível tema também de TCC, que rende bastante pesquisa, tem bastante pessoas falando sobre essa área. A gente também pode trazer os impactos das notícias, dos noticiários, o impacto das telas no desenvolvimento neurológico das crianças. No vídeo anterior eu falo um pouco sobre neurodesenvolvimento, sobre a poda neural, sobre algumas outras coisas e vou trazer mais alguns vídeos, inclusive esse aqui é o nosso último vídeo dessa série de vídeos de TCC, então daqui pra frente a gente vai seguir com outra área, com outros vídeos, tá? Aqui no canal. Então, você pode trabalhar com essas coisas, você pode trazer a sua vivência escolar para casa, para o seu TCC. Se você não consegue trazer uma vivência escolar, porque de fato você tem zero vivência escolar, mas você, sei lá, tem um vizinho, tem uma criança que mora perto de você, ou você tem um filho, ou um primo, ou um irmão, você pode passar a observar sobre o desenvolvimento escolar dessa criança e coisas que podem afetar esse desenvolvimento.
Por exemplo, a relação interfamiliar, como isso ajuda e impacta no desenvolvimento da criança. Você também pode estudar possibilidades e facilitações no aprendizado de dentro de casa. Também é um outro possível tema, que existe muita coisa a esse respeito. Como o estudo em casa facilita a vida escolar desse aluno e melhora o desenvolvimento e engajamento dele em sala de aula. Existem temas na área de educação que são bem generalistas e existem temas que são muito centrados. Na área de história e geografia, pode-se trazer a história da educação, a história do desenvolvimento infantil, a história da infância. Existem muitas coisas que podem ser abordadas dentre essa área. Na área de geografia também pode-se trazer os contextos históricos e pontos geográficos importantes no desenvolvimento, os marcos geográficos do desenvolvimento escolar, o desenvolvimento infantil no mundo e no Brasil. Existem muitas áreas que nós podemos abarcar. Então, é sempre possível que você traga, é sempre necessário também que você traga a sua experiência, a sua vivência para esse tema. Não adianta você inventar um tema da sua cabeça, você querer fazer algo totalmente diferente, fora da caixinha, se você não tem os passos, se você não tem as ferramentas que você precisa para desenvolver esse conteúdo. Então, nada de procurar temas mirabolantes, tá? Coloca seus pés bem firmes no chão e pensa: o que é que eu tenho de vivência para falar? Eu falei isso lá no primeiro vídeo. Não adianta você trazer uma coisa que não é da sua vivência, da sua experiência, daquilo que você consegue falar a respeito. Porque se alguém da banca levanta a mão e te faz uma pergunta, na hora você vai travar, você não vai conseguir responder e desenvolver aquilo bem. Então, priorize uma coisa que esteja na sua vivência ou muito próxima àquilo que você vive. Kati, eu não tenho vivência alguma sobre área nenhuma. Então, estude ainda mais. Procure mais. Tente encontrar algum tema. Se você gosta de matemática, procure algo na área de matemática. Se você prefere, se tem mais habilidade na área de ciências, na área de português, na área de geografia, de história, procure alguma coisa que você tenha os pés bem firmes, habilidade e facilidade para falar sobre, porque isso vai te trazer muita segurança na hora da sua apresentação. Eu, por exemplo, os principais que eu abordei no meu TCC, que eu já falei para vocês, Froebel, Montessori, Piaget e Vygotsky, são os 4 pilares que eu mais estudei durante todo o meu período da faculdade e foram os que eu mais estudei para poder fazer o meu TCC. Então eu tinha muito conhecimento. Além do que eu coloquei no papel, eu tinha conhecimento, eu tinha vivência ali, eu tinha experiências na área do que eles falavam, do que eles ensinavam ali. Então eu pude trazer, além do que estava escrito, experiências externas, vivências de meus colegas de trabalho, vivências minhas em sala de aula e pude trazer isso de forma mais clara para me ajudar nessa apresentação. Então, se você pode fazer isso ou se você tem pessoas perto de você com essa vivência, é importante que você traga. Eu tenho uma amiga que apresentou no mesmo período que eu o TCC, ela falou sobre a alfabetização, porque é a área de trabalho dela. Ela trabalha com a alfabetização de jovens e adultos e crianças. E ela falou sobre alfabetização e letramento, mas ela trouxe um pouco da experiência de uma professora de EJA da escola que a gente trabalhava. Então ela entrevistou a professora, conversou sobre as experiências dela, ouviu o que ela tinha para dizer e sobre o que aquela professora conversou com ela, ela desenvolveu toda uma pesquisa e formou o TCC dela, que também teve nota máxima. Então foi um TCC muito bom, um texto muito bem argumentado, muito bem estruturado sobre uma vivência que ela teve em sala de aula, conversando com uma colega de trabalho. Então isso é sempre muito, muito válido. E existem coisas que não são na área da educação, mas que a gente também consegue trazer para o âmbito educacional, porque a educação, a pedagogia como um todo, ela não está só na sala de aula. Existe pedagogia no hospital, existe pedagogia no Ministério da Justiça, existe pedagogia no Ministério do Trabalho, existe pedagogia em empresas.
Então, se você não é da área escolar da pedagogia, procura esses âmbitos, procura coisas fora. Aí sim, saia da caixinha. Mas saia da caixinha sabendo o que você está procurando, para que você não tenha nenhuma surpresa desagradável na hora que você for falar sobre essas coisas. Então procura bem aquilo que você vive, aquilo que você tem experiência, e isso pode te ajudar, isso vai te ajudar a conseguir desenvolver um bom texto. Lembra sempre de argumentar com palavras dentro da norma culta, sempre usando norma culta. A gente está conversando aqui, é uma conversa informal. Nós usamos vícios de linguagem, usamos gírias, usamos expressões que não estão dentro da norma culta. Dentro do TCC, se trata de um trabalho, de um documento. Você precisa usar linguagem culta, linguagem ortográfica correta, de acordo com a nova ortografia. Então, caso você tenha dificuldade com os quesitos gramaticais e ortográficos, procura alguém para te ajudar com essa correção. Ou então procura o próprio Word, por exemplo, ele tem uma ferramenta de escaneamento para saber se está tudo nos conformes, se tem algum erro. Então, usa ferramentas de computador mesmo, usa ferramentas no seu telefone e envia para que pessoas também possam fazer essa correção. Isso pode te ajudar a diminuir os possíveis erros de gramática, de ortografia no teu trabalho. Isso é bem importante também, porque um trabalho com muitos erros, um trabalho com uma gramática errada, um trabalho com um desnível de linguagem pode ser um trabalho com uma pontuação muito baixa. Então, cuidado com essas coisas. No mais, boa sorte para vocês no seu desenvolvimento. Tenho certeza que você vai conseguir fazer um trabalho excelente. Não desista, não se ache pouco, porque você é capaz, você é inteligente, você vai conseguir ter uma boa nota. Eu espero ter te ajudado com um pouco de experiência que eu tenho para te passar. Caso ainda haja alguma dúvida, caso eu possa te ajudar em algo, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer te responder. E devagarzinho, vamos construir. Eita, meu Iti Maria, eita, meu Iti Maria. Uma pausa no vídeo para essa fofura. Como eu estava dizendo, você vai conseguir desenvolver, procura pessoas, procura um apoio para te ajudar sobre essas coisas e você vai conseguir desenvolver bem o seu trabalho. Você vai conseguir resolver esses problemas e a gente se encontra nos próximos vídeos, tá bem? Um grande beijo pra você e tchau! Dá tchau, Ana! Tchau! Um beijo.